vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Segundo encontro da campanha da fraternidade. Fazei chover para nós pão do céu. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais este encontro bíblico. À escuta da palavra de Deus, queremos refletir sobre o caminho quaresmal que a Igreja do Brasil nos propõe a partir da campanha da Fraternidade de 2023, que tem por tema Fraternidade e Fome. Jesus nos diz, dai-lhe vós mesmos de comer. Iniciemos nosso encontro traçando sobre nós o sinal que nos identifica, invocando a companhia daquele que é razão para nosso existir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus Criador, o amor que recebemos de seu Filho e a comunhão que vem do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste segundo encontro, continuamos a contemplar a face compassiva do Senhor, que mesmo frente à murmuração, sem razão de seu povo, não oferece castigo, mas alimenta. Ele sacia a fome de justiça que há no povo, mas também oferece o pão que sustenta no caminho do deserto. Mas, na concessão dos seus dons, o Senhor oferece um ensinamento fundamental. Para que todos possam comer, é necessário que cada um se satisfaça com aquilo que lhe é suficiente e não busque o acúmulo desmedido. O texto da campanha da fraternidade desse ano nos ajuda ao comentar sobre a causa da fome no Brasil. Soma-se a isso uma política agrícola perversa que coloca o sistema produtivo a serviço do sistema econômico-financeiro, destinando enorme incentivo financeiro ao agronegócio exportador e que concentra grande parte da produção da forma de commodities a serviço das paixões do mercado internacional, que define o que deve e o que não deve ser plantado e colhido, conforme as exigências e a valorização do mercado internacional, em nome da alimentação nutritiva para a nossa população. Ao mesmo tempo, trata com descaso, burocratização e cortes significativos à agricultura familiar, que produz mais alimento para a mesa dos brasileiros. A presença do agronegócio, por um lado, gera receita e aquece o mercado externo e a exportação dos produtos agrícolas. No entanto, muitas vezes não comemos nem abastecimento nem o desenvolvimento local. Por outro lado, a presença das pequenas prioridades permite maior diversificação da produção agrária para o consumo, além da movimentação econômica local. No Brasil, em geral, não se produz para comer, produz-se para lucrar e exportar. É por isso que um dos maiores produtores de alimentos, chamado celeiro do mundo, é um Brasil assolado pela fome, especialmente nas áreas rurais e suburbanas. Momento de escuta da palavra. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Êxodo 16, 1-5 e versículos 13 a 23. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês após a saída da terra do Egito. Toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera tivéssemos morrido pela mão de Javé
na terra do Egito, onde podíamos sentar junto às panelas de carne e comer pão com fartura. Vocês nos trouxeram para o deserto a fim de fazer toda esta multidão morrer de fome. Javé disse a Moisés: farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá para recolher cada dia a sua porção, para eu verificar se ele anda de acordo com minha lei ou não. No sexto dia, porém, devem calcular o que recolhe, que será o dobro do que recolherem a cada dia. À tarde, um bando de codornizes cobriu todo o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho se evaporou, na superfície do deserto apareceram pequenos flocos como cristais de gelo. Ao verem, os filhos de Israel perguntaram: o que é isso? Porque não sabiam o que era. Moisés lhes disse: isso é o pão que Javé lhes dá para comer, e são estas as ordens de Javé. Cada um recolha o suficiente para comer, uma medida por pessoa, de acordo com o número de pessoas que moram na sua tenda. Os filhos de Israel assim fizeram, e uns recolheram mais, outros menos. Quando mediram as quantias, não sobrava para quem havia recolhido mais, nem faltava para quem havia recolhido menos. Cada um tinha recolhido o que podia comer. Moisés lhes disse: ninguém guarde para o dia seguinte. Mas nem todos deram ouvidos a Moisés, e alguns o guardaram para o dia seguinte. Porém, o que foi guardado apodreceu, criou vermes e cheirou mal. Por isso Moisés ficou indignado contra eles. A cada manhã colhiam quanto cada um podia comer, porque o calor do sol o derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 medidas para cada um. Os príncipes da comunidade foram e o informaram a Moisés. Ele disse: é exatamente isso que Javé falou. Amanhã é sábado, um descanso completo reservado a Javé. Cozinhem o que quiserem cozinhar e fervam o que quiserem ferver. Separem o que sobrar e reservem para o dia seguinte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para nós refletirmos a palavra de hoje. Como temos vivido nossa responsabilidade sobre os dons materiais e os alimentos que temos? Vivemos para acumular bens ou para manter aquilo que é necessário e suficiente para uma vida digna? Desperdiçamos alimentos? Partilhamos com os outros aquilo que temos ou só aquilo que nos sobra? Alguma vez já impedimos que os outros tivessem condições dignas de vida em nome do nosso orgulho, da nossa ganância, do nosso acúmulo? Quais são as realidades de nossa vida contemporânea que podem ser entendidas como uma atuação de que nos ajuda a refletir esse texto? Contemplação da palavra. O texto bíblico que hoje ouvimos nos ensina a superar a avareza e a sede pelo acúmulo e nos contentarmos com aquilo que nos é suficiente. Vamos nos comprometer em nossa vida diária a viver esse compromisso. Examinemos em nosso cotidiano as situações em que temos esbanjado para além da modéstia e da simplicidade. Evitemos o desperdício. Também faz parte desse processo enxergar a generosidade de Deus que se faz presente no que temos, ao invés de reclamar que hoje é só arroz e feijão para jantar. Agradecer ao Senhor porque só feijão e arroz para jantar nos sustentam e nutrem muito bem. Quem sabe podemos mudar algum hábito para enfim partilharmos mais com os outros aquilo que temos? Vamos pedir as bênçãos de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Deus da vida, da história, sempre sustento do povo, venha ao nosso encontro. Penetre nos nossos corações e nos lance na vida dos pequenos. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.